Vamos lá então, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Para quem não me conhece aqui, eu sou o Pepe Figueroa, tá? E aqui a gente vai falar sobre, enfim, muita coisa, tá? Para quem é a primeira vez aqui assistindo, já que essa aqui é uma nova série chamada Valores Invertidos, tá? Hoje eu vou estar falando sobre cultura ou programação, mas antes de começar já dentro do tópico, né, vamos dizer assim, eu quero dar alguns avisos que eu acho que é bem interessante. A grande maioria que já me segue, que já me conhece, né, aqui como Pepe Figueroa, sabe que eu falo sobre fotografia, vídeo, né, live streaming, né, geralmente dentro da área de tecnologia, tá? É importante eu estar dando esse aviso aqui desde o início, porque o assunto, né, enfim, o tópico que a gente vai estar falando nessa série aqui abrange muito mais. E o que eu quero dizer? Abrangendo muito mais, eu não quero que você entenda que eu seja o que eu estou querendo me colocar aqui como especialista no assunto. Não, muito pelo contrário. Eu sou um curioso, né? Eu quero aprender junto com vocês, mas eu tenho uma visão, né? Uma perspectiva de tudo, né? Quando eu falo tudo, né? Desses, vamos dizer assim, valores invertidos que você vai ver que vai englobar não somente religião, política, vai englobar, sei lá, biologia, né? Engloba tudo aí que a gente tem aí na nossa galáxia e nas outras galáxias do universo, né? Até mesmo no multiverso, enfim, a gente vai estar falando sobre muita coisa interessante. Então, depois desse aviso, né? Enfim, acho que é importante você entender. Vamos entrar no tópico de hoje, tá? Eu tenho um título, né? No qual eu vou estar trabalhando esse título, que é os valores invertidos, tá? Indicando como os nossos valores, os valores humanos, como eles estão invertidos, tá? Como eles estão mudando, tá? E dentro desse tópico maior, né, que seria, né, os valores invertidos, eu hoje quero falar sobre cultura ou programação. E o que eu quero dizer com isso? Qual é essa minha visão, essa minha perspectiva sobre esse assunto particular que vai, né, com certeza juntar outros pontos que eu vou estar entrando aqui no futuro, né? Mas hoje eu quero entrar realmente dentro desse cultura ou programação, tá? Por eu vir dessa área de tecnologia, né, por eu entender línguas, né, de computação, o que é 01 dentro da computação. Hoje a gente já tem os computadores quantums, né, enfim, que já a computação já é diferente, é muito mais rápida, tá? E o que tem a ver com a cultura, né? O que é cultura? Por que eu estou dizendo cultura ou programação? Então vamos lá. O grande ponto para mim, na minha visão, tá? Enfim, mais uma vez, eu não quero mudar a sua visão, eu quero que você veja a minha visão e pessoas vão concordar ou não, ou concordar em parte, né? Não estou querendo mudar a visão de ninguém, eu estou querendo mostrar que existe pessoas como eu que tem essa ideia ou essa visão, essa perspectiva sobre o mundo, sobre a cultura, né? Quando eu digo cultura, é a cultura do Brasil, é a cultura dos Estados Unidos, é a cultura dos muçulmanos, é a cultura do chinês, né? O que é a cultura, né? Se você for aí no Wikipedia e tal, o que é a cultura? É um, sei lá, um grupo, vamos dizer assim, de regras, vamos dizer assim, ou de informações daquela devida região, tá? Então, uma pessoa que nasce na China, né, vai comer muito ali arroz branco, né, aquele grudadinho. Já o brasileiro, né, ele não gosta muito do arroz grudado, ele gosta do arroz soltinho, né? Então, isso faz parte da cultura. O que é cultura? É a religião, né? A religião, ela faz parte da cultura. Se você nascer em um país muçulmano, né, você vai ter uma religião diferente, né? Então, o porquê que isso é tão importante nessa minha comparação ou nesse meu pensamento, né, de cultura é igual a programação?
cultura, o que é cultura, né? Como eu estava falando, é aquele pacote de regras, né? Um lugar ali come muito arroz, outro lugar ali come pãozinho, né? Nada mais é, se você parar para pensar e você ter essa visão como eu tenho, nada mais é do que uma programação, né? Porque os seus pais, tá? Estão programando você a comer aquele arroz, né? Todo grudadinho ou aquele arroz todo soltinho. Então acaba que você, desde criança, tá, recebe essa programação que pode ser alimentar, que pode ser religiosa, que pode ser histórica, porque você vai aprender o quê? Você vai aprender a história daquele país, tá? Do Brasil, da China, da Rússia, dos Estados Unidos, tá? Então você está sendo programado, né? E isso para mim é muito claro, muito, mas tá ali na cara, se você realmente analisar, porque cultura é um grupo de informações e regras, tá? Programação nada mais é do que um conjunto, né? Enfim, de regras, né? De uma programação que você dita ali para um software, tá? Então eu considero que a cultura, né? A cultura do nosso país, da religião, da política, toda a informação, né? Que nos é dada desde criança, tá? Tipo que menino não chora, né? Enfim, qualquer coisa que os teus pais, né? Toda essa educação nada mais é, tá? Do que uma programação. E por isso que a gente vê tanto problema. Tá? E aí que eu quero chegar, porque não é que eu esteja dizendo que a história, né? Você estudar a história é ruim. Não é ruim, tá? Mas o que é ruim é você estudar somente a sua história, ou a história, vamos dizer assim, a programação, né? A cultura do seu único país, porque aí você tá simplesmente levando para o seu lado, né? Então vamos dizer assim, os indígenas, né, sofreram, os negros sofreram, né? Todo mundo, gente, sofreu em algum momento. Logicamente que de repente uma raça sofreu um pouco mais do que a outra, mas a gente não pode agora, né, enfim, 2025, culpar alguém que esteja vivo de alguma coisa que aconteceu há 400 anos atrás, há 200 anos atrás, ou até mesmo um século, né? Eu tenho 54 anos, você não pode me culpar por isso, tá? Então, é muito problemático, e o mais importante disso tudo é você expandir essa cultura, é você expandir essa programação. O que eu quero mais uma vez dizer com isso? Se você fala português, tá? Me explica realmente, tá? O porquê que você fala português. Você consegue entender o que eu quero dizer? Você consegue entender a pergunta que eu estou te fazendo? O porquê que você fala português? O português brasileiro. Porque você nasceu no território brasileiro. 90 ou 90 e tantos por cento das pessoas que falam português é porque elas nasceram no território. Logicamente, existem aquelas pessoas que vão estudar a língua, né? Mas é uma porcentagem muito pequena que vão estudar português e vão acabar falando português. Então tem americano que fala português, tem europeu que fala português brasileiro. Eles vão estudar, vão ter um sotaque, né? Até uma frase interessante, o que é o sotaque da pessoa, tá? No Brasil a gente tem vários sotaques, né? O nordestino e tal, mas o sotaque, quando a gente fala assim da língua internacional, né? Enfim, do mundo, é o sotaque que significa que aquela pessoa, né? Ela fala mais do que uma língua, ela fala mais do que simplesmente o inglês ou o português, né? O italiano ou o japonês, tá? Então essa pessoa, ela aprendeu, né, uma outra língua. E falando em língua, olha só que interessante, né? Enfim, para você entender essa minha visão, a gente chama a programação, a língua do software, tá? De língua.
É uma língua, né? Então, vamos dizer assim, o www. Sei lá, qualquer site, né? Ela usa que língua? HTML, né? Então hoje em dia HTML5, né? Mas a gente usou outras também línguas de programação. A gente tinha o Flash, né? Antigamente, né? Enfim, para quem tem mais aí pelo menos de 30 anos, né? Você tinha outras, você tinha o HTML básico, você tem o CSS, enfim, você tem, sabe, PHP, você tem ASP, você tem milhões de línguas, tá? Enfim, até mesmo o programador, ele vai estudar e ele fica geralmente fluente, né? Ele fica na programação daquela língua quando ele estuda, né? Pode ser que o programador conheça várias línguas, como tem pessoas que falam várias línguas, eu falo espanhol, eu falo inglês, tá? Mas você também pode escrever, programar em várias línguas de computação. Então, vamos dizer que você programa em Lua, né? Uma programação brasileira aí do Rio de Janeiro, criada no Brasil, né? Na década de 90, se eu não me engano, né? Que hoje em dia é usada em vários aplicativos, como QSys e outros aí, tá? Então, Lua é um nome de uma programação, de uma língua de programação, e você tem tantas outras, você tem Python, você tem JSON, você tem JavaScript, você tem milhões de línguas. Então, entenda como isso é tão parecido, até mesmo porque tudo isso só é desenvolvido por nós, né? E aí a gente vai falar um pouco dos nossos sensores, né? Que é a visão, o olfato, a fala, né? Então tudo aquilo que a gente cria porque a gente tem esses sensores. Então todas essas línguas de computação a gente desenvolveu porque a gente sentiu a necessidade de comunicação, né? Então a gente no primeiro ato, a gente se comunicava um com o outro, e aí a gente desenvolveu os computadores, né? Que são binários hoje em dia, né? Já existe uma outra tipo de tecnologia, que é de 0 1, já existe a Quantum e por aí vai, não vou entrar hoje nesse vídeo aqui, e aí foram desenvolvidos, beleza, então eu posso me referir a uma imagem com um bando de 0 1s intercalados, criando aquela imagem dentro do computador. E aí foi a grande sacada, que aí o ser humano, né, pensou, ok, então eu vou desenvolver esse software, né, esse aplicativo, e vou criar uma língua específica para esse software, tá? E aí essa língua começou, as grandes, né, tipo JavaScript e por aí vai, começou a crescer, e outras também morreram, como Flash, né, Action, eu esqueci como é que era, era ActionScript, assim, eu acho que era, que morreu, né, acabou também que essa língua não é mais usada, tá? Mas é importante você entender que foram desenvolvidas, né, essas línguas, né, dentro do mundo computacional, para que você pudesse se comunicar. Até mesmo você hoje assistindo esse vídeo, tá? Que é gravado. Eu tô falando isso gravado porque geralmente a galera que me segue, a gente fala mais sobre live stream, StreamYard, Ican Live, todos esses aplicativos, e as perguntas seriam por dentro desse assunto, tá? E aqui eu quero fazer um vídeo totalmente diferente, né? Falando aí sobre a cultura e a programação e desses valores invertidos que a gente tá tendo pelo mundo e tentando explicar e entender. Eu mesmo quero entender, tá? Então, todos esses aplicativos, esses softwares, eles têm aquela língua e a gente tem que aprender a língua deles. Não é à toa que eu ensino a como mexer com o StreamYard, eu ensino a como mexer em vários outros aplicativos, e hoje em dia, esses aplicativos, né, para facilitar o entendimento, para facilitar o manuseio, o como usar o aplicativo, você não precisa mais ser um programador. Eles criaram uma interface visual, porque o ser humano, né, nós somos, né, criaturas mais visuais, é mais fácil pra gente ter um ícone do Photoshop, né, o ícone ali do software, de você dar 2 cliques e abrir aquele aplicativo, o Word, o Excel, o PowerPoint, o que você quiser usar, né? Mas antigamente, a galera que é um pouco mais velha como eu, você tinha que digitar C/, né, PowerPoint, aonde ele estava ali, Windows, você tinha que digitar um código, né, para acessar aquele aplicativo.
aplicativo, tá? Então tudo isso é uma evolução, né? E um ponto interessante nessa evolução é que a minha filha, né, ela tá com 17 anos, ela não participou de o que era uma fita, né, para escutar música e rebobinar ela, né? Ela não pegou a época de ver televisão e você só tinha lá 4, 5, 6 canais e você só podia navegar entre esses 4, 5, 6 canais e era totalmente gratuito, né? Olha que interessante, né? Você via televisão e era gratuito. E olha como mudou isso em 2, 3 décadas, no qual agora você tem Netflix, no qual agora para você acessar qualquer televisão você precisa ter banda larga, você precisa ter internet, né? Ainda existe antena, tá? Não tô dizendo que não, mas se você quer realmente estar, né, enfim, ver o conteúdo, né, novos, né, Netflix, Disney, Premium, ou o que for aí, você tem que estar conectado à internet. Olha como mudou, né? E o pior, tá? Isso tudo que eu tô falando, gente, é cultura, é programação. Você que muitas vezes não nota, porque ela já está dentro de você, tá? Porque a internet, antigamente, a gente ia lá pra AOL e tal, e fazia aquele que era para conectar você àquele servidor e você tinha ali a banda de internet que no máximo você conseguia fazer o download de uma foto depois de 15 minutos, tá? Era mais para texto. Olha só como mudou isso e olha só como a nova geração, pessoas aí de 15, 20 anos, elas não participaram dessa revolução ou dessa mudança ou dessa evolução da internet. Então, com isso, para eles é normal você simplesmente pegar um iPhone e passar uma foto para alguém, né? Enfim, quantos de vocês aí mais velhos como eu, pelo menos aí acima de 30, já não pararam num posto de gasolina quando você estava indo para algum X endereço e perguntava ali: ei, irmão, pô, com licença, cara, onde é que essa rua tal, casa tal? Ele, cara, pô, pega aqui, entra na direita, depois uma esquerda, a próxima direita é a rua. Desculpa, isso era normal, gente. Isso era cultural e normal. Era uma programação normal. O cara do posto de gasolina nem se assustava, né? Hoje em dia, se você parar no posto de gasolina, abaixar o vidro, o cara vai pensar que você tá assaltando, ainda mais se tiver a minha cara, tá? Então, entenda como essa questão cultural, ela é tão botar assim, dentro da programação, né? Eu acho que esse comparativo de você entender que cultura é uma programação feita, né, não só pelos seus pais, feita pelo governo, Vou te dar exemplos, tá? Por isso que é tão importante vocês entenderem e até mesmo se expor, tá? A diferentes culturas. Eu conheço tanto brasileiro que nunca saiu do Brasil, pessoas que nunca saíram do próprio estado, tá? Enfim, Rio de Janeiro ou o que for, São Paulo, tá? O Brasil é tão grande que se você não visitar o Nordeste, se você não visitar o Sul, você não é exposto a essas diferentes culturas que são pequenas diferenças, mas vai te ajudar a ter essa visão que eu tô tentando abrir os seus olhos, tá? Ter essa minha visão. Imagine então você ir para um outro país, um país muçulmano, China, um país ditador, que seja Cuba, né, que seja China, Rússia, até onde você vai dar valor à sua liberdade que você tem, se você não vê outro país que não tem essa liberdade? É difícil, tá? Enfim, você não poder falar o que você quer, botar pra fora, entendeu? Aqui nos Estados Unidos você pode ter arma na maioria dos estados, no Brasil você não pode ter arma, até onde você se acostuma a poder se defender você, né, a você e a sua família, e você ir para um país onde você não pode ter arma, onde você não pode ter nada, e você é totalmente dependente da polícia, ou dos bombeiros, ou que seja ali que está controlando. Então eu não estou aqui mais uma vez, fazendo apologia à arma, não, eu tô mostrando para vocês as diferentes culturas, as diferentes
programações. Agora eu lembrei também o exemplo que eu queria te dar aqui sobre a questão da política e dos países, tá? Enfim, nessa questão da programação e cultura. Eu estava falando até com a minha esposa mais cedo. No Brasil, você tem 13º, tá? Eu vejo um bando de gente, tá? Que, eu quero morar no estado PP, você mora nos Estados Unidos, eu não sei o que, tal, não sei o que, tal. Aqui nos Estados Unidos, entenda isso, é parte da programação, é parte da cultura. A gente não tem 13º aqui nos Estados Unidos, tá? E você vem aí do Brasil com essa cultura brasileira de que, eu ganho por mês, aqui a gente ganha por hora. E o pior, tá? Aqui você ganha por hora que se você não trabalhar, você não ganha. No Brasil você ganha por mês. Se você faltar um dia e tiver lá um atestado, né, que é super fácil, tal, você continua ganhando o seu mesmo dinheiro. Aqui não, filho. Me desculpa. Aqui não. Se você não for trabalhar, entendeu? Você não ganha. Você pode estar doente, você pode estar o que for, entendeu? Então, entenda que isso é cultura. Isso é programação. As pessoas aqui, quando crescem, elas já esperam por isso, tá? Elas não esperam ter um 13º salário, né? Aí no Brasil, todo mundo espera por dezembro, porque fala, eu vou ter um salário inteiro para receber. Isso é cultura. Mas olha a programação que estão fazendo em vocês, tá? Quem é que paga esse 13º, né? Eu não quero entrar muito em política aqui, mas na verdade o seu empregador, tá? Ele tem que pagar, tá na legislação do país que ele tem que te pagar o 13º, né? Agora, o porquê que ele não te paga mais mensalmente? Me responde aí. Por que ele não te dá um salário maior mensalmente? Por que muita gente realmente ganha um salário mínimo? Né? Porque ao final de tudo, toda a parte, né, de taxas que ele tem que pagar para o governo, ele está quase pagando 2 salários. Tá? Ele paga um para você e paga um para o governo, porque ele tem você ali. Lógico, tem incentivo, às vezes não é 100%, é 50%, mas enfim, mas existem todas essas taxas que o governo está recebendo, tá? Eu entendo que o governo tem que receber, né? Tem que ter taxa, você mora naquele território, né? Enfim, outro papo que a gente pode ter no futuro aqui, de valores invertidos, né? Enfim, dessa programação e cultura, né? E aí, mas ele também sabe que no final do ano, você trabalhando 12 meses, ele tem que te pagar um 13º, tá? Vale lembrar que se você trabalhar apenas 6 meses, tá? Ele continua, quando fizer a tua rescisão, né? Ele continua tendo que pagar 6/8 desse 13º, tá? Então, ele tá embutido mensalmente. Então, entenda, tá? Entenda também que o que é o dinheiro. Olha a programação, olha a cultura, tá? Até mesmo porque a maioria dos países, e vou colocar aqui os Estados Unidos também, tá? Não é só o Brasil, não. A gente não tem sala de aula, nem mesmo no 2º grau, tá? A gente não tem uma matéria monetária, né? Uma matéria de como guardar dinheiro, ou o que é o sistema monetário, o que é o dinheiro, porque eu costumo muito aqui, quem já me segue há algum tempo, falar, né, sobre como ganhar dinheiro na internet, como ganhar. A gente não ganha dinheiro, gente. A gente não ganha, não existe a palavra, até mesmo essa palavra na programação que foi feita na gente, né, nessa cultura, né? Aqui a gente fala fazer dinheiro ou ganhar dinheiro em inglês, tá? Que é o mesmo aí em português, né? Mas a gente não ganha nem faz, tá? Porque o dinheiro ele é transferido de mão. Tá? O único que faz dinheiro, né? A única entidade, vamos dizer assim, o único poder que consegue fazer dinheiro, tá? É o governo. Ele consegue printar dinheiro.
tá? Isso que aconteceu aí durante o Covid, aconteceu em todos os países, por isso que a gente está num problema tão grande, não só aqui nos Estados Unidos, mas como no mundo inteiro. Todos os países fizeram isso. Printaram muito dinheiro, tá? E aí o que acontece? Desvaloriza, tá? Então entenda que fazer dinheiro, quando você vai trabalhar, você não está fazendo dinheiro, né? O dinheiro já está feito. Você está transferindo ele de mão. Tá? Então, aquele empregador que está cobrando a outra pessoa para fazer aquele evento ou para vender aquilo ali, ele cobra um pouco a mais, ele, né, transfere o dinheiro para o seu patrão e o seu patrão transfere para você. É uma transferência de dinheiro. Por isso que tem muita gente com muito dinheiro, né, e outras poucas pessoas, né, ou muitas pessoas com pouco dinheiro, porque eles transferem pouco dinheiro, né? Por mais, uma das formas de controle, né, é te manter com pouco dinheiro. É uma das formas. A maior forma de controle, tá? Que é muito importante, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, é informação. Informação, que você pode dizer educação, tá? Não tô falando de cultura e programação agora, porque como eu falei, a cultura e a programação, ela vem meio mais da região, tá? Enfim, do país que você tá, da programação que é feita por aquele governo, por aqueles pais, tá? Agora, a educação, tá? Ela também vem muito da política, porque se o governo quiser te dar uma melhor educação, vai te dar, mas vem muito ali dos pais, né? Porque são os primeiros ali a dar o exemplo, né? Acaba indo também, como eu falei, para a escola, que aí já vem um lado um pouco mais político, porque se a política, se os governantes realmente quisessem te dar uma melhor educação, entendeu? Uma melhor programação, você ter uma melhor cultura, né? E as pessoas, então Pepe, você tá me dizendo que a cultura, então eu tenho que aprender melhor quem foi Pedro Álvares Cabral, quem descobriu, entendeu? Não é só isso, você tem que abranger muito mais essa programação. Hoje em dia você tem que dar, tá? Você tem que ter dentro de sala de aula a questão monetária, a questão do dinheiro, entender como guardar dinheiro, por que você vai guardar dinheiro, o que é o dinheiro, entendeu? A grande maioria do povo, não só brasileiro, mas, enfim, geral ali, ele tem uma ganância pelo dinheiro, ele quer transferir para ele mais dinheiro. Não é à toa que a rede social tá essa bagunça. Né? Não é à toa que tudo hoje a profissão, né? Isso é totalmente valores invertidos, gente. A profissão da moda não é ser policial ou bombeiro, não. A profissão da hora é ser influenciador, é ser um gamer, é ganhar dinheiro na internet, né? Ganhar dinheiro na internet. Olha como essa programação ela é feita. Você ganha dinheiro na internet, como se fosse um jogo, tá? Você não precisa fazer nada. Você só precisa vir na internet, ter muitos seguidores e você ganha dinheiro, né? Como eu falei, ninguém ganha dinheiro, as pessoas transferem para você, tá? E aí, o que acontece com isso? Se você mente, se você fala como ganhar dinheiro na internet, $1 milhão, não sei o que e tal, as pessoas começam a te seguir. Qual é o grande problema disso, tá? Que é o que está acontecendo, e não é só aquela pessoa que fala que é para você ganhar dinheiro dessa forma, ou ganhar seguidores fazendo isso aqui. O que eu mais vejo, eu vou fazer alguns vídeos ali, dando reações ao meu Instagram, porque é muito engraçado o meu Instagram, tá? O que aparece no meu feed, eu acho que é uma coisa que a gente tem que dividir mais um com o outro, porque cada feed é diferente, depende da sua idade, o que você procura, mas o meu feed é muito engraçado, porque eu adoraria ter um Instagram pago, que eu não tivesse propaganda, que eu não tivesse, sabe, esse algoritmo me bombardeando o tempo inteiro, que eu seguisse só quem eu quisesse, mas não.
né? Enfim, não é só o Instagram, não. O Instagram pra mim é só um dos piores, tá? Porque eu pago o YouTube, então o YouTube comigo é um pouquinho melhor. Mas eu vou estar fazendo um pouquinho disso. Mas o que eu quero dizer sobre essa programação, né? Essa cultura agora da internet é que quanto mais influenciadores, mais views você tiver, quanto mais likes você tiver, tá virando a moeda do momento, tá? E aí, enfim, as pessoas mentem porque elas querem ter mais, né? As pessoas perderam totalmente o valor, né, do que é mentir ou de repente omitir, tá? Porque mentir é você dizer uma coisa que não é verdade, tá? Então isso é muito claro, tá? Omitir é você não dizer, né? Enfim, esconder a realidade e usar palavras para, vamos dizer assim, omitir, né, a verdade dura, né? Vamos dizer assim, tá? Então é muito importante a galera começar a voltar, enfim, a começar a valorizar, tá? Esses valores invertidos que eu tanto falo, tá? Que vem, né? Enfim, por isso o título desse vídeo, dessa parte, dessa série de vídeos, que é a cultura e programação, né? Eu tenho várias histórias aqui que eu participei, né? Eu tenho uma que eu conto que é muito interessante, que é essa cultura. É a cultura do gato. É a cultura do botijão de gás, né? Da favela ali que controla a net, né? Enfim, isso é cultural, gente. É cultural, a gente não tem isso aqui, tá? Aqui todo mundo paga, porque as pessoas culturalmente entendem que se ela não pagar, ela vai fazer com que todo o valor daquele serviço aumente. Porque o que acontece? Vamos dizer que você tem um gatinho ali de luz, tá? Se muita gente tiver o gato de luz, alguém tem que pagar por isso. Ou você acha que, enfim, a companhia vai deixar, né? Enfim, não vai cobrar. Ela vai cobrar, ela aumenta o valor da tarifa, tá? Para compensar aquelas pessoas que têm muito gato, tá? Para as regiões que tem muito gato, sei lá como é que é, tá? Então existe sempre um cálculo. E aí a coisa tá esses valores estão tão invertidos que aí vem o pensamento, que vem também para mim, tá? Você deve estar pensando a mesma coisa, mas Pepe, se todo mundo parar de fazer gato, você tá querendo me dizer que o valor da luz vai cair? Deveria. Se vai ou não, aí já são outros valores, tá? Porque a ganância, né, ela é gigantesca. E aí que tá os valores invertidos. E aí que a gente vai chegar num ponto, né, mais uma vez, dessa cultura, dessa programação, que eu não quero que esse vídeo fique tão longo, porque na verdade são vários vídeos que eu quero fazer falando particularmente de cada sistema, vamos dizer assim, que a gente tem que cair na real e valorizar realmente os valores da verdade, da compaixão, tá? E por quê? Porque se você não vai pra internet e você não mente, né, as pessoas começam a acreditar mais uma na outra. Vou te dar um exemplo aqui que é engraçado também. Outro dia eu tava aqui na internet, eu tava vendo um vídeo de uma menina, né, no Instagram, por isso eu quero fazer algumas reações sobre Instagram, e aí tinha uma menina sendo reportada por um canal dentro do Instagram de notícias, tá? Que ela tinha sido traída, um negócio desse, pelo namorado, e que era gay, e ela, cara, enfim, super séria, tá? Enfim, quase chorando, contando a história dela. E aí, o engraçado, ela é uma atriz, então ela tava mentindo, tá? Mas todo mundo, vamos dizer assim, acreditou tanto, era tão real a história dela. Quando eu digo real, a forma com que ela estava falando, a forma com que ela estava passando, que outros canais começaram a divulgar o vídeo dela sem fazer o devido, né, vamos dizer assim, pesquisa, né, enfim, realmente, para poder ver se era verdade ou mentira. E era totalmente mentira, ela é uma atriz, né, enfim, e está se divulgando. Então, para ela, né, o mimimi. Para ela é muito importante isso acontecer porque ela está enganando
milhares de pessoas, enganando uma própria canal de mídia, né? É porque divulgou o vídeo dela e a história dela. Ela tá super feliz. Ah, caramba, tá todo mundo acreditando na minha história. Mas, gente, olha os valores invertidos aí. Como é que você vai mentir dessa forma? Para ganho próprio. Por isso que a gente não acredita em mais ninguém. Por isso que esses valores invertidos, essa cultura, essa programação tá tão errada. Tem que partir de você. Você tem que parar de mentir. Você tem que parar de enganar. Se você não fizer isso, em quem a gente vai acreditar? E aí, eu vou para mais uma outra camada, layer, né, como a gente fala aqui em inglês, uma outra camada que eu vou estar falando em vídeos específicos, que é o futuro. Né, o que eu acredito que vai acontecer, tá? É um futuro ainda muito longe. Eu estava até conversando isso também com a minha filha ontem, né? Eu gosto de conversar sobre essas coisas filosóficas ou importantes. Eu nem entrei em religião, que eu vou estar falando sobre religião no próximo vídeo, mas o futuro é que a comunicação, tá? Entenda isso, esses zeros e uns, tá? A comunicação, ela está se expandindo. Tá? Se expandiu muito de 2, 3 décadas. Não é à toa que eu estou aqui falando com vocês por um vídeo do YouTube, o Instagram, por onde que eu esteja postando esse vídeo, tá? Essa informação, ela está crescendo, né? Existem muitas opções. Você pode seguir pessoas que estão mentindo para você ou que estão omitindo para você, e você pode seguir pessoas que estão colocando ideias novas. Não é à toa, né? Não sei se vocês conhecem o Joe Rogan, né? O Joe Rogan tem o maior podcast do mundo. E ele conversa com pessoas sentadas numa mesa por 3 horas. Eu canso de ver, tá? Comentários nos meus vídeos. Ah, podia ser um pouco mais curto. Podia ser um pouco mais objetivo. Cara, o canal é meu. Você assiste do jeito que você quiser. Ou senão não assiste. Eu não tô aqui para ter milhares de seguidores. Eu não quero ter milhares de likes. Eu tô aqui para te trazer informação. E não só informação, porque a minha informação pode estar certa ou errada, mas uma perspectiva dessa informação. Uma perspectiva dessa cultura, dessa programação que está sendo feita em você, tá? Então eu não quero que você concorde comigo, eu quero que você veja e abra os seus olhos, olhe ao seu redor e fala, pô, será que ele tem razão? Se eu conseguir botar simplesmente essa sementinha na tua cabeça, tá? Já fiz meu trabalho, né? Como eu falei do exemplo aqui que eu estava falando, eu fui no posto de gasolina, eu tava fazendo um casamento, então entre o making off, né, e ir pra cerimônia, às vezes a gente tem um tempinho, a gente para num posto de gasolina, aí eu parei com esse pessoal, né, enfim, junto comigo, e a gente foi comer, né, enfim, um daqueles hambúrguer, né, aqueles podrão ali, que vem no saquinho, né, enfim, e aí você pode botar ketchup, cebola e por aí vai, tá? E aí eu peguei lá o meu cheeseburger, comecei a comer, tal, não sei o que, e aí esse cara que tava com a gente, né, que enfim, que era de uma outra equipe, ele encontrou, né, que tinha assim, tipo, hambúrguer, cheeseburger, double cheeseburger, sei lá, o premium lá, tal. E aí ele encontrou, né, 2 saquinhos de hambúrguer comum. E aí ele pegou 2 hambúrgueres que eram mais caros, praticamente o dobro do valor, premium, não sei das contas lá, comeu, tá? Jogou fora aquele saquinho, com aqueles 2 saquinhos que ele achou que era do comum, ele foi no caixa para pagar. Antigamente era assim, não sei como é que tá hoje em dia, eu já tô fora do Brasil há 10 anos, de repente já resolveram esse problema para que você não tivesse essa malandragem. Mas enfim, a palavra tá aí, malandragem. Né? Isso é cultural, infelizmente, tá? Infelizmente, você omitir, você é pior, tá? Para mim você tá roubando, porque você comeu uma coisa, se você não tem a capacidade financeira de pagar por aquilo, você não deveria estar pegando aquele. Mas como ele encontrou aquele saco, ele foi e ainda veio me contar do tipo, aí Pepe, pô, eu comi 2 desses aqui, mas ó, vou pagar só o hambúrguer. Cara, pô, sabe, é uma coisa que na minha concepção, na minha cultura, na minha programação, ele simplesmente não entra. Sabe, não casa, né? É como se você tivesse 2 Legos de versões diferentes. Eu não consigo colocar isso na minha cabeça, eu não consigo entender o porquê você faria isso.
Tá? Isso é, como eu falei, mais uma vez, cultura. É a malandragem, o brasileiro tem isso. Não é à toa que aqui nos Estados Unidos, gente, olha que louco. Né? E não tô falando só mal dessa cultura, vamos dizer assim, do brasileiro, não, porque é tudo América Latina, tá? Como eu já recebi até comentários aqui, que não é malandragem, não é muquiranice, não sei qual outras palavras que eu posso colocar aqui, mas sim um processo de sobrevivência. Né? Porque as pessoas falam, se o Lula rouba, ou se o político rouba, por que eu não vou roubar? Se fulano faz, o porquê que eu não vou fazer? Cultura! Programação! Se você é programado para acreditar dessa forma, se você acha que isso é normal, você vai fazer. E é isso que toda a América Latina praticamente faz. Tá? É a diferença, tá, da educação, da programação feita em outros países. Não estou comparando, não estou dizendo que aqui é melhor, não. Tem coisas aqui horríveis. Tem coisas aqui nos Estados Unidos horríveis. O que eu estou tentando explicar para vocês é mostrar para vocês a diferença cultural, a diferença da programação entre países. E como eu falei sobre o futuro, né, o que vai acontecer, o que eu acredito que tenha que acontecer, nada aqui que eu estou colocando aqui, ele é 100%, eu mesmo posso mudar a minha ideia, tá? Mas eu estava conversando com a minha filha ontem, é que no futuro, né, a gente tem que ter uma língua só. A gente tem que começar a falar uma língua só, tá? Porque a gente tem que se entender. A gente não pode ter pessoas que falam chinês, russo, coreano, né? Porque a gente não se entende. Hoje em dia o inglês é uma das maiores línguas, mas ainda não é unificada. A gente tem que unificar a língua, tá? E o pior, com essa unificação, não estou dizendo, olha só... As pessoas vão interpretar isso aqui do jeito que querem, mas enfim, é a internet. Vão até cortar esse vídeo aqui, né, dizendo que eu estou querendo ser nazista, querendo fazer só uma raça e por aí vai. Nada a ver, totalmente ao contrário, tá? A gente tem que manter todas as raças, manter todas as culturas, tá? Mas a gente tem que ter uma forma de comunicação maior que vai acontecer junto com a AI, que vai acontecer com a digitalização dessa linguagem. Tá? Porque hoje em dia já existem aplicativos que você fala com o chinês e ele escuta já em real time, em tempo real, o que você está falando na língua deles. Tá? Mas o mais importante disso tudo, porque isso é uma transição, isso é uma evolução, tá? Mas o mais importante que eu acredito que vai acontecer, tá? Que isso já está acontecendo, mas ainda vai demorar, mas é a unificação do planeta. Tá? Porque a gente ainda pensa, né? Os Estados Unidos é o território X, você tem que ter visto para entrar aqui, né? Quando a gente botar para fora, né? Que eu acredito, tá? Isso é uma questão de programação e cultura, por isso que eu trouxe esse tópico primeiro. Que nós não estamos sozinhos no universo, tá? A gente vai ver que a gente tem que se unir como raça, se unir como seres humanos do planeta Terra, porque pode ter seres bem parecidos com a gente numa outra galáxia ou num outro planeta dentro da nossa galáxia, ou até coisas diferentes, tá? Então é importante, é muito importante que a gente chegue nessa nova fase e pelo meu ponto de ver, essa fase ela vai vir com a tecnologia, tá? E infelizmente, como tudo no mundo, a gente de repente vai se livrar, né, das bordas ali, vamos dizer assim, dos países e ser um planeta unificado, tá? Com culturas diferentes. Não tô querendo, sabe, acabar com culturas de ninguém, não, tá? A gente vai tendo histórias, os livros e os computadores, de você lembrar como era o passado e por aí vai. Isso faz parte até mesmo para que a gente não faça o mesmo erro, tá? Mas é muito importante a gente se unificar como raça, tá? Se unificar como seres humanos, tá? Porque aí isso vai fazer, né, até mesmo com a comunicação avançada, que pode ser telepática ou até mesmo com, vamos dizer assim, dispositivos, Neuralink ou o que seja, a gente vai poder sentir o que a outra pessoa está sentindo. A gente vai se unificar, né, vamos dizer assim, como
um ser global, e isso vai ajudar muito. Eu sei, você já tá aí já querendo me matar, você já tá querendo, né, entrar pelo vídeo e dizer que você tá maluco, rapaz, enfim, porque sim, e vai existir muita gente que não vai querer fazer esse upgrade, vamos dizer assim. E a gente, mais uma vez, vai dividir o planeta, né? A gente vai dividir o planeta entre pessoas que vão, né, vão ter esse upgrade Android, né, sei lá como é que vai ser, né, o nome, e vão ter pessoas que não, vai falar, não, eu não quero dispositivo nenhum instalado em mim, eu quero ser um ser humano comum. A diferença vai ser lá gigantesca, tá? Porque aqueles todos que passarem por esse upgrade, eles não vão ficar doentes, né? Porque a doença vai ser identificada antes mesmo dela, né? Enfim, isso se expandir, tá? Você sabe, muitas coisas você não vai ter, acredito eu, que até mesmo a questão do sexo, a comida, né? Enfim, tudo isso vai chegar a um ponto que você vai tomar uma pílula, né? E blau, você não vai ter esses prazeres, né? Vamos dizer assim, que são totalmente, né, carnal, vamos dizer assim. Você vai estar numa coisa um pouco mais elevada, mais consciente, tá? Não é só digitalmente consciente, mas consciente da sua consciência. A gente vai entender mais o que é essa consciência e tentar tirar esse mimimi, né? A minha consciência é minha, a sua é sua e por aí vai. Não, a gente vai aceitar que todo mundo é filho de todo mundo, porque é filho daquela raça, né? É como se fosse o que Deus, né, prega, que todos nós somos irmãos, né? Mas de uma forma mais elevada e mais da parte da consciência mesmo. Você sentir a fome de uma outra pessoa, você sentir a dor de uma outra pessoa, vai te fazer muito mais ter uma compaixão maior, ter um apreço pela outra pessoa muito maior. Hoje em dia a gente cria a nossa família ali e acredita que aquilo ali, você tá bem, você tá cercado, nada vai acontecer, e você sabe como é que é, todos nós sabemos, né? Pessoas que tomam tiro, enfim, doenças, crianças que morrem de câncer, enfim, então, e toda essa evolução, ela vai ser boa, né? A gente pode dizer se o governo vai controlar, a gente pode ter, a gente não sabe ainda, tá? E vai existir com certeza essa divisão entre humanos, vamos dizer assim, humanos raiz, né? Vamos dizer assim, e toda essa nova geração que vai acontecer. Vale dizer que isso já está acontecendo de certo modo, tá? Todo mundo hoje não consegue viver sem celular, né? Mas existem pessoas que tentam, né? Eu conheço pessoas que não têm celular, né? Que não tem computador, que não querem estar sendo seguidas, tracking, né? Pelo Google, não tem nem e-mails, não gostam de, né, passar e-mails, né? Enfim, eu não sei nem como se comunica, né? Mas enfim, vale legal você entender aonde que eu quero chegar com isso. Esse vídeo é um vídeo de introdução, né, desses valores invertidos, né, principalmente dessa programação e dessa cultura, porque ela hoje em dia ela é regionalizada, né, então os muçulmanos ali odeiam, né, quem é judeu, e enfim, e aí por aí vai, né, enfim, aí tem a igreja, né, e aí tem sei lá, hoje em dia você tem tantos tipos de religiões, né, pentecostal, você tem ali a tradição, a igreja católica, você tem os evangélicos, você tem os espíritas, né, cada um acredita numa coisa, tá? Mas a partir do momento que você tiver, vamos dizer assim, aliens, né, vamos chegar a um ponto que seja realmente comprovado que existe outras raças ou outras vivos, né, seres vivos em outros planetas. Aí a gente começa a indagar, né, enfim, toda essa parte de religião, tá? Enfim, muita gente não realiza que o mundo, ele não tem 2000 anos, 2025 anos, né? Ele tem milhares de anos, milhões de anos, tá? A gente teve os dinossauros, antes disso o mundo ainda estava aqui, sabe? Tipo assim, as pessoas, é difícil para um ser
que vive apenas 100 anos, entender o que é 500 anos, entender o que é 1000 anos, entender o que é 6.000 anos, tá? 6.000 anos aí é considerado lá onde foi criado, construído a pirâmide do Egito, né? As pirâmides, tá? Enfim, que existe pirâmides em vários países diferentes, até mesmo aqui no hemisfério da América do Sul, né? Enfim, Chile, por ali vai. Enfim, então, entenda, é muito difícil pra gente colocar isso na nossa cabeça, mas é importante que a gente abra a nossa visão, a nossa perspectiva sobre cultura e igualar essa cultura, ou pelo menos entender que ela é uma programação, tá? Cultura é uma programação feita na cabeça, porque dependendo aonde você nascer, que você não pode escolher, né? Enfim, ou dependendo dos pais que você tiver, porque de repente você pode nascer nos Estados Unidos e ir para o Brasil pequenininho, você vai ter uma cultura, né, brasileira, tá? Então, dependendo aonde você crescer, aonde você vai ter aquela programação feita em você, você vai ter aquela cultura. Entenda isso e vamos discutir mais isso, porque isso é muito importante, porque isso são os pilares, né? São os pilares da sua personalidade, são os pilares de quem você é, tá? Então é muito, muito, muito importante. Hoje aí a China, né, é o maior ali, apesar de hoje em dia eles estão, né, com uma população caindo, né, porque eles tiveram toda aquela regra lá de não ter bebê, né, mas é o maior país do mundo, né, enfim, com gente pra caramba. Então a cultura deles, a programação deles é uma das maiores programações do mundo. Ao mesmo tempo, falando em programação e cultura e tudo isso, né, tudo que é feito na China, olha que absurdo, né, enfim, a gente pensar, né, tudo que é feito na China, na questão da programação, na questão da computação, ela é escrita em inglês. Olha que interessante, porque não existe aplicativo, não existe software, tá, em chinês. Quando eu digo isso, é programação, é o back-end, tudo é em inglês, tá? Ele pode ter na frente os ícones e as palavras em chinês, mas o back-end, né, que seria a programação, ela é feita em inglês. Isso é muito interessante entender, tá? Então, o chinês, ele que trabalha nessa área, ele tem que entender inglês, ele tem que programar em inglês. Entenda isso, tá? Enfim, o brasileiro que quer, né, enfim, fazer uma programação, ele acaba tendo que programar em inglês, tá? Entenda isso, é muito importante, isso é para, né, enfim, para qualquer tipo de programação no mundo, tá? Não é só Brasil ou China, mas Rússia e por aí vai. Interessante vocês entenderem, espero que esse vídeo tenha clareado, não ter feito ainda mais confuso a sua cabeça, espero que a gente tenha bastante comentários sobre isso, tá? Porque eu quero seguir essa minha linha de raciocínios, trazendo coisas específicas, como eu falei, religião, política. Hoje aqui foi tipo fazer um apanhado de tudo, mas eu quero fazer coisas específicas falando, e até mesmo trazendo convidados que sejam especialistas nessas áreas, tá? Na área de biologia, o que está acontecendo, né, com essa nova vacina que teve aí do Covid, no qual está usando, né, RNA, né, se eu não quero errar aqui, enfim, que é usando, né, um tipo de tecnologia que mexe ali com o nosso DNA, foi a primeira, até onde isso, eu vi ali agora que eles estão falando sobre Mirror DNA, ou Mirror, é tipo uma tecnologia que eles estão trocando esse RNA, trocando a proteína e fazendo ela inversa, e aí agora estão querendo proibir esse tipo de estudo, porque na verdade você fazendo isso dentro do DNA, você pode criar uma nova espécie. É brincando de Deus, né? Enfim, e você cria uma nova espécie que a gente não tem nem como saber como essa espécie vai ser, tá? Enfim, porque é trocando ali o RNA, enfim, as proteínas ali dentro do DNA, que vai trocar a forma do que a gente é. É muito doido. Eu quero trazer pessoas que entendam isso e que me expliquem, né, de uma forma que a gente consiga, né, mastigar ou entender. Uma pessoa, né, que não seja especialista, adoraria ter uma pessoa aqui. Eu já tenho uma pessoa até em mente para estar falando com isso. Enfim, gente,
Obrigado mais uma vez, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, estamos juntos e misturados, discordem à vontade, pode aí discordar comigo sobre política, sobre Lula, Bolsonaro, sobre, sei lá, sobre LGBT ou o que for, ou religião, né, independente da religião que você segue, né, só pra gente completar aqui mais uma vez, para você entender a minha visão, né, enfim, até mesmo de religião. A religião para mim vamos dizer assim, é o ponto fraco do ser humano, é o ponto fraco da gente querer sempre culpar ou responder perguntas que a gente não sabe. Tá? Como quem criou o mundo, né? O que acontece após a morte, né? É uma saída fácil, vamos dizer assim, você colocar essa responsabilidade em cima de uma religião, que pode ser espírita, pode ser, né, enfim, católica, você dizer ali, que, sei lá, um filho de 2, 3 anos teve câncer e morreu ali de câncer porque Deus, né, escolheu, ou sei lá, ou era uma alma nobre, enfim, cada religião tem a sua explicação, tá? Enfim, e essa explicação é mais mimimi, né? É mais para eu me sentir melhor. Mas a pessoa, ela morreu de qualquer forma, tá? Então, entenda, essa é a minha visão sobre religião. A religião é mais um mimimi, é para você se sentir melhor, né? Não é à toa ali que todos esses, né, os católicos, evangélicos, eles se sentem muito mais protegidos ou se sentem melhor consigo mesmo quando eles estão dentro ali de um local onde só tenha eles, né? Onde todos acreditem. O ser humano, ele é um animal social, ele precisa ter aquela outra pessoa dando, né, o ok, eu acredito em você. Não é à toa que eu estou fazendo esse vídeo, mal ou bem, ele é um desabafo, ele é uma consulta, sei lá, psicológica, porque eu estou botando para fora aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, apesar de eu não estar esperando nem nada em troca, né, enfim, de vocês, né, como eu falei desde o início aqui, o intuito é trazer informação e mostrar que existem pessoas como eu que têm esse tipo de pensamento. Eu não acredito que eu vou ter muitos likes ou muitas pessoas que concordam com o meu ponto de vista, tá, mas é importante você saber que existe esse ponto de vista, até isso que eu quero chegar aqui. Enfim, gente, obrigado mais uma vez, deixa eu encerrar aqui a gravação e estamos juntos aí misturados, deixe seu comentário, se quiser, né, enfim, deixe seu like, se quiser, né, se inscreva no canal, porque eu vou ter mais vídeos falando sobre esses valores invertidos, né, falando sobre toda essa parte global, enfim, da galáxia, multiverso, tecnologia e por aí vai. Fui! Obrigado, tchau, tchau.